Olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula do IFSP Dev no nosso curso de Introdução à Lógica de Programação. Meu nome é Lucas, você deve se lembrar de mim da primeira aula, e hoje eu estou aqui para ser o seu professor, junto de um colega meu, um grande amigo meu, que vai ajudar nessa aula, o Vinícius. Se apresenta aí, Vinícius. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à quarta aula do nosso curso de Lógica de Programação Básica. Eu me chamo Vinícius Aires e eu vou ser o instrutor de vocês na nossa quarta aula, onde nós vamos abordar sobre laços de repetição, que é um conceito muito importante na programação, onde a gente pode definir um algoritmo muito mais limpo, organizado e mais eficiente quando se trata de tarefas repetidas. A gente consegue economizar muitas linhas de código utilizando laços de repetição. Então nós vamos conhecer dois laços de repetição muito conhecidos, que é o enquanto e o para, e eu vou implementar com vocês alguns exemplos e no final vocês também vão ter uma lista de exercícios para executar, tá bom? Então eu espero que vocês aproveitem essa aula ao máximo e vão para o conteúdo. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa aula do nosso curso de Lógica de Programação Básica. Hoje nós vamos introduzir um conceito muito importante, que são os laços de repetição, onde nós podemos desenvolver algoritmos mais otimizados e eficientes em relação a tarefas repetidas, né? Então, a gente consegue deixar o nosso código muito mais enxuto e muito mais otimizado, utilizando laços de repetição que repetem as tarefas múltiplas vezes para podermos realizar alguma determinada solução, tá bom? Então vamos começar introduzindo a nossa aula. Bom, vou começar falando de alguns tópicos importantes que vamos ver na aula de hoje. O primeiro deles é a definição de laços de repetição, que são estruturas de controle que permitem a execução repetida de um bloco de código, que é aquilo que eu repeti anteriormente. O segundo tópico, nós vamos falar sobre uma estrutura chamada enquanto, que ela repete o bloco de um código enquanto uma condição permanecer verdadeira. A terceira estrutura que vamos estudar vai ser o para, que ele repete um bloco de código por um número definido de vezes, utilizando um contador. E o quarto tópico vão ser os exemplos que nós vamos aplicar no Portugal. Eu vou implementar vários exemplos para vocês fixarem todo esse conceito de laços de repetição, tá? Vamos prosseguir. Primeiramente, vamos repetir mais uma vez. Laços de repetição faz o computador repetir uma tarefa diversas vezes, como, por exemplo, contar de 1 até 10, tá? Então, a gente pode pedir ao computador executar um algoritmo para que ele possa, por exemplo, me mostrar a, a multiplicação de algum número diversas vezes, tá? Então, a gente pode desenvolver um algoritmo que faça a tabuada do 2. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2 e por aí vai, até eu definir o limite que eu quero. Tudo bem? Então, vamos pensar de uma seguinte forma. Eu vou pegar esse exemplo aqui. Você tem uma cesta com maçãs e você deseja contar quantas maçãs há nessa cesta. Para que isso possa acontecer, você retira uma maçã da cesta uma por vez e conta cada maçã até que a cesta esteja vazia. Quando a cesta estiver vazia, você quer exibir o número total de maçãs que foram contadas. Então a gente desenvolveu esse fluxograma aqui para vocês entenderem como funciona de fato um laço de repetição. Então, no início, a gente prossegue para a pergunta: a cesta está vazia? Então temos duas opções. Uma opção é a verdadeira, outra opção é a falsa. Como a gente sabe que a cesta não está vazia, a gente segue para a opção falsa. Então o que a gente faz? A gente retira a maçã da cesta, conta a maçã e depois retorna para a mesma pergunta, perguntando novamente: a cesta está vazia? Não, ela não continua vazia. Então teremos que retirar novamente a maçã e contar e voltar de novo. Então vocês conseguem perceber que é tudo um looping. Então, a partir do ponto que a cesta estiver vazia, ela vai descer para a opção verdadeira, porque isso quer dizer que ela realmente está vazia
e no final ela vai mostrar o total de maçãs que nós retiramos e por fim o algoritmo vai ser finalizado, tá? Vamos implementar esse exemplo no Portugal para vocês entenderem melhor como funciona esse exemplo na prática, tá?